A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Segunda Carta a Timóteo. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E na lição de hoje, lição de número 10, nós estaremos comentando o tema, a segunda carta a Timóteo. O texto principal encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Resumo da lição. O líder deve manifestar sua afeição aos seus fiéis cooperadores. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, capítulo 2, versículos 1 e 2, capítulo 3, versículos de 1 ao versículo de número 5. Então vamos iniciar a lição 10, a segunda carta a Timóteo. Se os irmãos perceberem, nesse trimestre nós estamos estudando as cartas pastorais e deu ênfase maior à primeira carta a Timóteo, tendo em vista que 9 lições, praticamente 9 lições, tirando a primeira, que foi uma lição mais introdutória, falamos de assuntos relacionados à primeira carta a Timóteo. Isso não exclui de assuntos que Paulo vem a falar a Tito, como a Timóteo também nessa segunda carta. Então, os assuntos que são semelhantes, que foram tratados, porque é carta pastorais, carta de conselho, de instruções para aqueles 2 delegados apostólicos que foram levantados por Deus, e Paulo assim os incumbiu de fazer a obra de Deus, um na cidade de Éfeso, que foi Timóteo, o outro na cidade de Creta, que foi Tito. Então, dito isto, nós vamos comentar a lição 10, a segunda carta a Timóteo. Nós percebemos que, encerrando a lição passada, vimos que Timóteo recebe de Paulo algumas recomendações. E que recomendações foram essas que nós comentamos na lição passada, em relação ao julgamento dos presbíteros, além de uma nota especial, uma nota pessoal que Paulo dá a Timóteo relativa à sua saúde física. Então, meu irmão, convém dizer, contudo, que nós não abordamos isso, mas a primeira carta de Paulo a Timóteo, ela tem um capítulo 6. E neste capítulo 6, Paulo ali trata dos deveres dos servos e exortações finais ao jovem pastor. Tudo isso para reforçar a necessidade de zelo com a doutrina e recomendações gerais, especialmente as relativas ao valor da piedade e o perigo de perdição em função do amor ao dinheiro, que é o texto bastante conhecido também na primeira carta de Paulo a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso está no capítulo 6 da primeira carta a Timóteo. Pois bem, meus amados irmãos, enviada a primeira carta, a expectativa de Paulo, como nós falamos em lições anteriores, como estávamos iniciando a lição que estava comentando a primeira carta a Timóteo, nós vemos que Paulo tinha uma expectativa de retornar à Ásia Menor. Hoje, essa Ásia Menor que fala as escrituras sagradas é a atual Turquia. E ele tinha esse desejo, por quê? Porque ele queria rever a Timóteo. Porém, isso não se confirmou, como nós falamos em aulas anteriores. E isso se percebe por essa segunda carta. Paulo não conseguiu, provavelmente, rever a Timóteo, porque isso não se confirmou. Se tivesse sido confirmado, certamente estaria registrado nessa segunda carta. Por quê? Porque Paulo foi preso. E Paulo, preso em uma cidade localizada na costa ocidental da Grécia, que é uma cidade chamada Nicópolis, ele é levado a Roma
Tudo isso no governo de Nero, como nós falamos também em lições anteriores, que era o imperador que estava reinando àquela época. Então, passando todos esses acontecimentos que estava no desenrolar da vida do apóstolo Paulo, bem como Timóteo, nós vamos ver agora o contexto da segunda carta que Paulo vai escrever a Timóteo. É uma carta que Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, essa segunda carta, Paulo está muito consciente de que seu tempo nesta terra estava se findando. Paulo tinha plena certeza e consciência disso, que o tempo da sua partida estava próximo. Ele estava preso, meu irmão, em cadeias. O grande pregador, Paulo, pregador dos gentios, agora está escrevendo a sua última carta. E ele está endereçando ao mais próximo cooperador. E Paulo, quando escreve, ele convoca Timóteo para que Timóteo venha a Roma para assisti-lo. Então, meu irmão, por que nós estamos falando isso? Porque a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta muito pessoal. Talvez o texto mais pessoal de todos os escritos por Paulo. Paulo estava manifestando a sua profunda afeição ao seu fiel cooperador e emite claros sinais de que ele está passando a tocha ministerial, está passando o bastão. Paulo estava consciente que seu tempo estava se findando. E tem, dentro da área de estudos de liderança, uma frase bastante conhecida, que se você quer obter fruto de uma determinada árvore, se a árvore dá fruto há 5 anos, você planta a árvore, daqui a 5 anos você vai ver os frutos. Se você quer uma árvore que dê fruto há 10 anos também tem. Mas aquele que planta homens, o fruto permanece. É constante. Por quê? Porque o fruto do homem que é plantado, como Timóteo está sendo plantado, Paulo tinha consciência que seu tempo estava passando. Então ele plantou homens na igreja, como Timóteo, como a Tito, porque sabia que depois dali a obra seria continuada, não seria estacionada, porque ele levantou pessoas escolhidas por Deus. Então é dentro deste contexto que Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo. Observe, meu amado irmão, que na sequência da nossa Bíblia está 1 Timóteo e 2 Timóteo. A ordem aqui é a ordem que está na Bíblia, o autor está seguindo essa ordem lógica aqui, que está aqui na nossa lição. Entretanto, a carta de Tito, ela foi escrita antes da segunda carta a Timóteo, mas por questões didáticas, para estudarmos na sequência, 1 e 2 Timóteo, o autor colocou 2 Timóteo antes de entrar na carta de Tito, só para ficarmos situados quanto ao que o tempo que as cartas foram escritas. Primeiro foi 1 Timóteo, depois Paulo escreve a Tito e depois escreve novamente a Timóteo. No ponto da lição, o autor vai falar sobre a firmeza de Paulo. Paulo tinha uma firmeza, isso é uma constante nos seus escritos. 13 livros do Novo Testamento, nós temos a plena convicção e certeza que foi Paulo que escreveu. Nesta segunda carta a Timóteo, que é o último dos escritos de Paulo, dos 13 livros que Paulo escreveu, o último a ser escrito foi a segunda carta a Timóteo. Paulo aqui, como nós falamos, está chegando ao fim de sua vida e, consequentemente, ao fim de seu ministério. O ministério de Paulo estava se findando. Entretanto, Paulo tinha a mesma certeza, meu irmão, que ele demonstrou ao longo da sua carreira ministerial. Por isso é a firmeza de Paulo, que ele mesmo preso e tratado como um criminoso, ele identifica-se como apóstolo de Jesus Cristo. Desde o momento em que Paulo se converte a Cristo, ele passa por sofrimentos, porque ele experimentou o que de fato é ser perseguido pelo Evangelho. Não é à toa que ele foi preso a mando de um imperador e
morto a mando de um imperador. Entretanto, Paulo, em todas as suas cartas, mesmo as cartas das prisões, que nós chamamos, as cartas que Paulo escreveu quando estava preso, ele tinha a firmeza da fé em Cristo. Ele jamais colocou seus interesses em negócios desta vida. Em nenhum momento Paulo fez isso. Ele não entrou em debates políticos da sua época. Não que ele não fosse conhecedor da realidade do que estava acontecendo, não. Mas ele tinha a firmeza de entender que o Evangelho de Cristo é o que transforma o homem, e não o contexto social, não o contexto político, não qualquer contexto que venha a ser influenciado por homens. Paulo tinha plena certeza, por isso era a firmeza do apóstolo Paulo, era que a sua fé estava em Cristo e o evangelho deveria ser pregado unicamente por Cristo e não buscar uma restauração social através de política, cultura e educação, porque Paulo sabia que a restauração do homem, a restauração da sociedade, ela advém através da transformação do homem pelo evangelho de Cristo. Então, Paulo passa distante, meu irmão, dessas coisas que muitas vezes nós nos paramos para debater, nos paramos e perdemos tempo, porque de fato é perder tempo com as coisas deste mundo. Paulo, entretanto, passa distante disso tudo. O texto de Paulo não faz referência nenhuma sequer a esses fatos. Nem mesmo indiretamente você vai ver isso em algum texto de Paulo, você não vê. Envolver-se com os temas do mundo, meu irmão, Paulo tinha consciência disso, só iria prejudicar o exercício do seu ministério. Ele entendeu até o fim que era o apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. É pela vontade de Deus. É um parêntese que o autor da lição está abrindo aqui, meu irmão, para mostrar que o engajamento dos cristãos na política não tem produzido nenhum resultado positivo, duradouro ao longo da história. Não tem. Com isso, nós não estamos dizendo que não é possível o cristão participar em toda ou em qualquer área lícita da vida humana. Não é isso que nós estamos falando, porque nós sabemos que ele pode participar. Mas o engano está em acreditar que esse ativismo tem poder de redimir as estruturas políticas ou culturais, resgatando, em parêntese, em aspa, a sociedade. Não é isso que transforma a sociedade, é o que nós estávamos falando anteriormente. A restauração presente das estruturas da vida humana, ela acontece unicamente pela pregação do evangelho, a libertação do que está aprisionado cativo. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender que o que ocorre de fato, a missão da igreja, é isso que tem que ser levado em consideração, é pregar o evangelho para a salvação individual das pessoas. Observe que a igreja, é óbvio que se prega assim para grupos e determinadas pessoas, sim, mas entenda que a missão é pregar o evangelho, porque isso é que nós entendemos que a salvação é individual, é de escolha pessoal das pessoas. Então, falando isso, meu irmão, nós não podemos confundir com uma suposta cristianização de governos, cristianização de atividades culturais, economia ou qualquer outra área da vida humana. A expressão que João escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, João fala de forma muito contundente: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. O mundo é irregenerável como sistema, meus amados irmãos. O mundo é irregenerável como sistema. Somente a pregação do evangelho pode transformar a sociedade, porque a sociedade é feita de pessoas e as pessoas sendo alcançadas individualmente vão fazer com que o evangelho tenha sim proeminência, prioridade dentro da sociedade
inclusive da nossa sociedade, da qual nós estamos inseridos. Então, nós temos que entender que a terra, para ter essa verdadeira paz e justiça, aqui nós não vamos ter. Porque as estruturas, o sistema, as estruturas políticas, culturais e educacionais são feitas por homens. São homens e muitas vezes usados pelo inimigo. O que o crente tem certeza é de que Jesus vai vir buscar a sua igreja. E depois do período tribulacional, que a igreja não passará por esse período, que a igreja já estará no céu com Cristo, no tribunal de Cristo e posteriormente às bodas do Cordeiro, depois de 7 anos regressaremos com Cristo. Aí sim, Cristo estabelecerá o seu reino aqui na terra por um período de 1000 anos. Será de fato um governo de justiça, um governo de paz, um governo de prosperidade, porque Cristo vai estar reinando não somente sobre Israel, mas sobre toda a terra. Então nós devemos, meu irmão, estar ciente disso, que por mais bem intencionado que sejam os agentes públicos, não nos deixemos enganar. Há um sistema mundano influenciado pelo diabo, que domina as estruturas humanas em função do pecado. Todo esse sistema caminha rumo à perdição. A saída não está aqui, meu irmão. O caminho é para cima, é para o céu. Sempre que a igreja deixa de considerar essa realidade e desenha um cenário de restauração e domínio pela política, há grande frustração. Então, diante disso, o autor vai prosseguir falando sobre a promessa da vida. Essa era a firmeza que Paulo tinha quanto à sua fé e ao seu ministério. Ele tinha essa compreensão do propósito escatológico da sua convenção e chamado. Paulo nutria isso e fazia permanecer firme na sua carreira. Era a promessa da vida que está em Jesus Cristo. Essa vida em Cristo, meu irmão, ela tem caráter presente, sim, tem, mas tem acima de tudo o caráter futuro, o caráter da eternidade. Por isso, a grande tônica desta segunda carta é a esperança escatológica do apóstolo em relação a ele mesmo e a todos os que amarem a vinda de Jesus. Se não fosse assim, as circunstâncias vividas por Paulo seriam absolutamente desanimadoras. Paulo era um jovem judeu devoto e culto, mas ele deixou, meu irmão, a sua carreira profissional e pessoal, que tinha um grande empenho e influência dentro da sociedade ao qual ele estava inserido, porque era uma pessoa influente. Ele abandona tudo isso e abraça o ministério. E esse ministério não lhe trouxe aplausos. Esse ministério não lhe trouxe riqueza. Esse ministério não lhe trouxe reconhecimento entre os seus compatriotas. Não, mas o que esse ministério do apóstolo trouxe para ele foram intensos sofrimentos e agora o fazia viver desamparado numa terrível cadeia humana como ele estava quando escreve a Timóteo. Se não fosse a esperança, meu irmão, celestial, será que teria valido a pena tudo isso que o apóstolo Paulo fez? Não, não teria, mas ele tinha certeza. E estava conservando a esperança. E isso era o que fazia com que Paulo ficasse firme. Esperança na vinda de Cristo. Hoje ele está desfrutando, sim, não da plenitude total, mas já está com certeza com Cristo, esperando a redenção de seu corpo e como nós também estamos esperando a nossa. Só que enquanto isso nós estamos militando. Paulo já está fazendo parte da igreja triunfante, que é a igreja dos antigos, dos santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento até o dia de hoje, até Jesus voltar.
quem morreu em Cristo faz parte da igreja triunfante. E nós somos a igreja militante, porque ainda estamos militando contra os embaraços desta vida. Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, ele usa uma tonalidade bastante íntima, porque na primeira carta ele fala para Timóteo que Timóteo é o seu verdadeiro filho na fé. Já nessa segunda, o tratamento é amado filho, mostrando esse profundo sentimento de Paulo pelo seu principal cooperador. Isso era o que Paulo estava falando. Isso é o que produziu certamente lembranças singulares e ainda mais afáveis do seu fiel cooperador. E talvez, como nós estamos falando aqui, que na primeira carta Paulo fala meu verdadeiro filho na fé e na segunda amado filho, isso pode parecer irrelevante. Só que a sutil diferença entre a saudação na primeira carta a Timóteo e a segunda pode sim estar revelando um estado de espírito ainda sensível de Paulo. Na primeira carta, Timóteo é verdadeiramente filho na fé, mas na segunda, Paulo escreve amado filho. O sentimento entre ambos, meu irmão, tornou-se mais intenso, movido pela recíproca afetividade, pela correspondência de dedicação e fidelidade de um para com o outro. E o autor prossegue falando sobre fortifica-te na graça, que era outra característica específica dessa segunda carta. É a emissão de claros sinais de que Paulo está passando a tocha ministerial para Timóteo, passando o bastão. Por isso ele escreve: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem outros. Uma das mais profundas experiências com o poder da graça foi quando Paulo recebeu seu espinho na graça. E Paulo entendia muito bem o que é fortalecer-se, fortificar na graça. Porque quando ele achava que estava fraco, aí que ele estava forte, porque o espinho na sua carne não foi tirado. Então Paulo tenta passar essa mensagem para Timóteo, justamente para que ele se fortifique na graça que vem de Deus. E o que é graça? É favor imerecido. Não merecemos, mas Deus nos deu a sua infinita e amorosa graça. Por isso Paulo prossegue e fala para Timóteo sofrer com ele. É isso que a vida cristã é. É um chamado ao sofrimento, porque há teologia por aí, igrejas pregando por aí, que o evangelho é o mar de rosas, que o crente tem que andar rico, com carro do ano, ter casa de praia e tudo. Mas o evangelho aqui, meu irmão, nos está mostrando na palavra de Deus que a vida cristã é um chamado ao sofrimento. Isso está na Bíblia, está. Como nós estamos estudando a carta de Timóteo, Paulo escreve para Timóteo justamente isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui não tem exceção. Aqui não está excluindo nenhum tipo de crente, mas a palavra está falando. Todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. E abraçar o evangelho de Cristo, meu irmão, e vivê-lo na sua inteireza, impõe-nos uma luta constante contra nossa própria natureza e segundo, contra o mundo que está sobre o poder do maligno, porque é assim que a palavra de Deus nos fala, que o mundo jaz no maligno. Então, meus amados irmãos, a vocação ao serviço cristão traz-nos responsabilidades ainda maiores. Por isso, Paulo encoraja Timóteo a compartilhar das suas aflições. 2 Timóteo 2:3 Sofre, pois, comigo, como bom soldado de Cristo. O sofrimento de Timóteo, assim como de todos quanto compreenderem o que é servir a Cristo e aceitarem isso com resignação, será recompensado por Jesus no seu reino eterno. Esse é o chamado que Paulo faz para Timóteo e para todos aqueles que querem viver em Cristo Jesus, porque Paulo fala,
todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E Paulo fala disso, que os últimos tempos seriam tempos trabalhosos. E esses últimos dias está relacionado justamente a isso. É o quê? É os últimos dias está se relacionando ao período da era cristã na sua totalidade. Hoje, nós estamos vivendo os últimos dias. Desde quando Cristo é assunto aos céus, até o dia de hoje, a igreja está vivendo os últimos dias. Cristo pode voltar a qualquer momento. Por isso, Paulo escreve para Timóteo: tempos trabalhosos. Nos últimos dias, teremos tempos trabalhosos. O Paulo estava dizendo, o trabalho é árduo. O trabalho custa sacrifício, tempo, resignação, dentre outros tantos. Mas Paulo dá uma mensagem a Timóteo, que era a firmeza que ele tinha. Ele está padecendo, sabendo que vai ser morto, mas dá a certeza e a esperança na glória eterna, a qual todos nós um dia estaremos entrando no gozo do Senhor Jesus Cristo. Por isso são tempos trabalhosos. E nesses tempos trabalhosos, o que vão haver? Haverá homens. Que homens? Homens com todo tipo de adjetivos perversos, pecaminosos. É isso que Paulo vai afirmar para Timóteo. Porque quando Paulo fala para Timóteo que haverá homens, aí vai dar a lista que nós vamos falar para os irmãos, o grande problema da humanidade que nós temos que entender começa com o pecado de cada indivíduo. Assim como a falência de um corpo começa com o quê? Com a degeneração das células. Paulo está bem consciente de que a origem do problema da humanidade não era estrutural ou coletiva, mas o problema da humanidade é aquilo que nós falamos anteriormente, é individual. Por isso, não nutria esperança alguma em estruturas humanas. Os tempos trabalhosos são a consequência da perversão pessoal. Haverá homens, que homens? Egoístas, que são os amantes de si mesmo. Haverá os homens materialistas, que são os avarentos. Homens arrogantes, que são os presunçosos, soberbos. Homens com espírito de rebeldia, que são desobedientes a pai e mãe, como Paulo fala. Homens ingratos, profanos, que desprezam os valores das famílias, é o sem afeto natural. Homens que são caluniadores, cruéis, odeiam ao bem, se apegam ao mal, buscam os prazeres deste mundo, é o hedonismo. Então, nesses últimos dias, sim, haverá homens com todas essas qualidades mais. Se podemos chamar de qualidades, na verdade são defeitos, desqualificações morais. Então é isso que estava acontecendo lá hoje. Porque, como nós falamos, estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. E Paulo prossegue falando, quando alguém é um pecador confesso, nossa convivência comum serve para que esta pessoa testemunhe a obra de Deus em nós e possa desejar a mesma transformação e graça para viver liberto do pecado. Isso é o pecador confesso. Mas no texto de 1 Timóteo 3,5, Paulo trata, contudo, dos que buscam encobrir as suas iniquidades com uma aparência de piedade, uma religiosidade falsa, em que se fala em Deus, mas vive-se segundo os próprios desejos. É a negação da eficácia da piedade, isto é, do poder do Evangelho. Neste caso de extrema hipocrisia, a recomendação bíblica é: afasta-te. Afasta-te. E quem eram esses tais que Timóteo tinha que se afastar? Eram os falsos mestres. E aonde estão os falsos mestres? Estavam dentro da
igreja, porque são pessoas que gostam de expressões visíveis, são pessoas que praticam as práticas ascéticas e das discussões sem fim de suas ninharias teológicas, julgando-se obviamente justo, porque obviamente eram religiosos, os quais por si mesmo Paulo fala, negavam o poder essencial da piedade cristã, uma vez que eles assumiram tantas das atitudes e práticas irreligiosas que caracterizavam o mundo pagão. E para concluir essa lição de hoje, a missão de Timóteo já não era fácil e certamente se tornaria ainda mais difícil com o aumento da perversidade. Amadurecido na fé e próximo da sua morte, Paulo precisava conscientizar o seu jovem cooperador da realidade da vida cristã e dos desafios da vida ministerial. Assim como para Timóteo, o segredo para todos nós é fortificarmos-nos na graça que há em Jesus Cristo. Ele venceu o mundo e também nos capacita para que o vençamos. Então, assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 10, a segunda carta a Timóteo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.